Temos uma enquete, ó. Já deixem um like, se inscrevam aqui no canal do All Sport Qual também. que é a enquete hoje, hein? É uma enquete, você vai achar ela bem corneta, viu? Encardida? Encardida. Pelo que você falou no início do programa, ó, vencer que é importante. E os times venceram, pelo menos os 2 primeiros, mas a pergunta é meio negativa. Qual o rendimento mais decepcionou na estreia da Libertadores? Palmeiras, Flamengo, Botafogo ou São Paulo? Achou corneta? Não, eu achei, na verdade, injusta. Tá. Injusta. Toma, eu não fui eu que fiz a enquete. Nosso diretor André Lucena, que está de folga, mas a culpa é toda sua. A culpa é de quem está de folga. Eu achei injusta, porque o Botafogo foi o único que perdeu. O Botafogo perdeu. Então, se a gente virar um resultadista aqui, como eu estou sendo resultadista, eu digo que é o Botafogo que decepciona mais, pelo resultado. Porque, na questão do desempenho, cara, uma derrota é uma derrota, né? E vencer é vencer, né? Não dá para dizer que é uma decepção. Não existe derrota heróica. E quando você vence, por mais que o desempenho não tenha sido tão bom, você pode melhorar e tal, mas é uma vitória, são 3 pontos para casa, né? E você, Thiago, para você vai na do Hernan, me parece meio encaminhado esse resultado mesmo aqui de enquete. O que você achou? Acho que sim, acho que o Botafogo, até por ser o atual campeão da Libertadores, né, existia uma expectativa aí de que chegasse mais forte para esse ano. Não tem sido o caso, um time que está aí, ficou muito tempo procurando por um substituto, né, para o Arthur Jorge, procurando por um treinador aí definitivo, e ainda não é nem de longe aquele Botafogo das últimas temporadas, apesar de que o resultado também se impõe, né, nesse caso. Eu queria, Luiz, e a gente vai falar disso, mas eu queria uma enquete de qual time brasileiro jogou melhor, né? Porque aí a gente poderia falar do Bahia, que eu achei bem consistente o jogo do Bahia, o empate ontem contra o Internacional. Realmente, aliás, foi um jogaço, hein? Inter e Bahia foi aquele que deu gosto de ver os 2 times ofensivos, buscando muito gol, um trabalho muito legal do Roger Machado e também do Rogério Ceni. Acabou empatado por 1-1. O Bahia até merecia a vitória, mas o Inter também foi muito bem, então, muito legal. Eu queria me redimir aqui em relação ao que eu falei do Eric Pulga. Eu falei assim, o Eric Pulga é um jogador que me parece chegar numa Libertadores, não tem caixa ainda, é um jogador jovem. O Eric Pulga jogou muita bola ontem, hein? Queimei a minha língua com o Eric Pulga, ele é um jogadorzaço, acho ele muito promissor, muito bom, e ontem ele colocou um tijolinho a mais na construção da carreira dele, jogando bem contra um rival difícil, que é o Internacional, e tendo uma grande atuação. Gostei. Foi bacana mesmo. Aliás, tem muitas opções esse elenco do Bahia, tem. né? O Rogério tá bem servido. Vamos falar também, claro, sobre esse Inter e Bahia, esse jogo que chamou a atenção ontem à noite. Mas a gente começa falando do Palmeiras. Uma vitória importante, 3-2, correu alguns riscos, é verdade, uma vitória apertada ali no fim, 3-2 com o gol do Richard Rios. Uma atuação que não foi brilhante, mas pelo menos acho que esse Palmeiras teve alguns sinais positivos ontem. O que você achou, irmão? Eu gostei do resultado. Achei que o Palmeiras está buscando esse time, esse jeito de jogar. Gostei da escalação, né? Achei que o Evangelista está se firmando no time. Até comentei ontem, dei uma tuitada, falei, o Evangelista é bola, tal. É um jogador que está fazendo muito bem ao meio-campo do Palmeiras. Num determinado momento, é bem verdade, fica muito aquela coisa bola no Estevão, né, e tenta resolver. Mas não me parece ser esse deserto de ideias que muita gente fica apontando o dedo para o Palmeiras. Acho que é um Palmeiras que está buscando. O adversário era difícil, a condição, o Sporting Cristal é um timinho chato mesmo, é um time que estava buscando, duelando com o Palmeiras. A torcida foi em bom número lá, foi em peso. Então, assim, é o típico jogo de Libertadores, típico jogo chato de Libertadores, e que o resultado foi muito importante para o Palmeiras. E para você, Thiago, o resultado valeu mais do que a atuação em si do Palmeiras? Acho que o resultado vale muito, né? Na Libertadores, fora de casa, e ainda mais depois de levar duas vezes, né, gols de empate ali, os 2 gols, aliás, maravilhosos do Sporting Cristal. O Palmeiras conseguiu ter esse gen aí competitivo, né? Que costuma ter, né? Que é um time bem entalhado nesse sentido de lutar até o final. A gente se acostumou a falar do tal do pacto do Palmeiras, enfim, mas não é pacto, né? É trabalho, é lutar até o fim, é insistir
até as últimas jogadas, até os últimos segundos, e acabou sendo premiado ontem com a insistência na jogada do Luigi, o gol do Richard Rios. Um Palmeiras que ainda não encanta a torcida, mas acho, Hernan e Luísa, que nesse princípio de Libertadores, e ainda mais com o Vitor Roque, que ainda não entrou na dinâmica que a gente imagina para ele, sem o Paulinho, que é um jogador importante, que deve estrear daqui a pouco, o Palmeiras tem que ir sobrevivendo e ganhando pontos. E foi isso que fez, e fez muito bem. O Hernan, ontem a gente falava aqui, né, sobre a importância da atuação, que era até o parâmetro do Palmeiras era diferente do parâmetro do São Paulo. São Paulo tinha que vencer e pronto, fora de casa. O Palmeiras não, precisava apresentar algo mais para o seu torcedor. Você viu os sinais positivos e como é que isso foi visto de dentro também? Porque foi um Palmeiras que sim, que teve dificuldades ali, especialmente no primeiro tempo, que foi um time muito pobre de ideias, sem criatividade. No segundo tempo a situação melhorou. Daqui a pouco a gente fala também sobre a atuação do Abel, que fez mudanças no time. Ele tentou apresentar algo diferente, fazendo mudanças desde a escalação. Mas de dentro do Palmeiras, como é que foi encarado esse jogo de ontem? É legal a gente falar sobre isso, porque é o seguinte, o Palmeiras, de fato, precisava ter uma atuação para dar uma acalmada no torcedor, que é aquilo que o Palmeiras vem buscando internamente, que é o Palmeiras vem buscando esse encaixe do time, que é o que a comissão técnica busca, que é o que o Abel busca todos os dias. Esse trabalho que a diretoria fez de dar um time ao Abel, de investir num time novo, de fazer essa reformulação, é o trabalho do dia a dia que deixa todo mundo tranquilo dentro da academia de futebol. Essa busca dessa melhora, ela é incansável lá dentro. Porém, esse resultado e o fato do Palmeiras lutar até o último minuto, foi exatamente isso que eu troquei mensagem hoje de manhã com uma pessoa do Palmeiras que me disse. O fato do Palmeiras ter lutado até o final dá uma margem de tranquilidade, mesmo sabendo que ainda precisa melhorar na questão do desempenho, mesmo que ainda precisa melhorar na questão de dar ao torcedor aquela coisa do time convenceu. O time agora está convencendo porque está jogando bem, que teve isso tempos atrás e agora busca com essa reformulação do elenco. Mas a entrega, fazer gol no último minuto, os caras lutarem, o time mexer ali, mexer daqui, a comissão técnica trabalhar muito na beira do campo para melhorar o time e buscar alternativas, deu ao Palmeiras, nos bastidores, um ar de tranquilidade de que está no caminho certo e que foi importante esse resultado dessa estreia da Libertadores. É o resgate do pacto que o Thiago comentou, né? Daquele espírito do Palmeiras da era Abel Ferreira, aquela mentalidade forte, que você sabe que o time em algum momento vai fazer o gol. Que o jogo está difícil, está amarrado, mas esse Palmeiras ele é capaz de superar as adversidades e fazer um gol no final. Esse Palmeiras sempre mostrou muito isso nos últimos tempos. Essa mentalidade forte estava um pouco abalada e acho que esse jogo traz esse resgate. Agora, quem estava lá acompanhando, e é por isso que não está aqui presente, de corpo presente, inclusive, é o PVC. E ele traz alguns bastidores dessa partida do Palmeiras ontem. Duas coisas chamaram muito a atenção ontem na entrevista coletiva do Abel Ferreira. Primeiro, a calma e o didatismo como ele deu a entrevista coletiva. Olha como parece simples. Quando você está feliz, o Abel estava feliz pelo resultado, mais do que pelo desempenho, a clareza das ideias para explicar taticamente como o time se comportou, para explicar as dificuldades que tem tido e para lembrar situações do passado, como a campanha de 2021 começou também aqui na cidade de Lima, também com uma vitória por 3-2, na época também com um gol no último minuto. Em 2021, o adversário foi o Universitário, no Estádio Monumental, do outro lado da cidade, e o gol da vitória foi feito por um menino da base, o Renan, aos 50 minutos do segundo tempo. A outra coisa que chama a atenção é por que o Palmeiras decide voltar para São Paulo, embora saia de Lima e a metade do caminho seja o Recife, onde joga domingo. O Palmeiras entende que a estrutura da academia de futebol não pode ser desprezada. Se fosse diretamente para o Recife, viajaria menos e trabalharia em piores condições. É isso, sem dizer com essas palavras, que fez o Palmeiras decidir voltar para São Paulo, dormir na academia de futebol,
acordar, fazer a recuperação física. Os jogadores vão para casa, almoçam, veem seus filhos, suas famílias, voltam para se apresentar para a academia e então vão para o Recife nesta sexta-feira ainda. Mas usam a estrutura da academia, que é uma das melhores da América Latina. Daí o PVC, então, contando um pouco dessa logística do Palmeiras. Não, e assim, o Palmeiras acertadamente, e isso não foi agora planejado, isso é uma cultura dentro do clube, né? Não vai ser assim em todas as situações em que o Palmeiras tiver essa situação de você jogar fora e depois ter que jogar em algum lugar mais longe dentro do Brasil, no Brasileirão. O Palmeiras ele sempre vai utilizar da estrutura que tem. E não é porque vai ficar, vou para lá, vou para cá. O Palmeiras também tem como fazer a recuperação de alguns atletas se tiver essa necessidade. E não teve um desgaste tão grande assim de alguns atletas com a necessidade de fazer, por exemplo, recuperação dentro do voo. O Palmeiras tem essa possibilidade no seu equipamento. Então, o Palmeiras fez essa logística, não desprezando nada, mas simplesmente utilizando o que tem, que é o melhor. Sim, e fazendo aí a melhor opção, né, para a recuperação dos atletas e pensando já no próximo jogo de uma recuperação, já que o calendário é tão cheio, né, já tem jogo aí no fim de semana. Voltando agora ao jogo, Thiago, eu queria falar um pouco sobre as escolhas do Abel. Ele fez mudanças no time. O Abel percebeu que ele precisava mudar, que o time precisava apresentar mais e ele tentou. Ele armou ali com 3 zagueiros, uma linha de 3 com o Fux de um dos lados, né? O Richard Rios foi para o banco, o Murilo foi para o banco também. E como é que você viu essas mudanças? Você achou que funcionou? A gente viu um meio de campo também modificado com o Lucas Evangelista, com o Felipe Anderson no lugar do Veiga, com o Martínez também no meio. Como é que você viu essa escalação do Abel, que criou até uma certa expectativa de como o Palmeiras se apresentaria dentro de campo? Olha, Luiz, acho que a escalação é uma tentativa de um técnico que sabe que ele precisa mostrar mais e o time precisava mostrar mais, né? É até louvável que o Abel faça isso numa estreia de Copa Libertadores, né? Geralmente os técnicos costumam fazer esse tipo de mudança em jogos talvez menos importantes, mas acho que dentro do que a gente pode cobrar de um time que não tinha jogado desse jeito, que não tem o Veiga, como você disse, que é uma peça muito importante, acho que foi de médio para bom. Realmente não vejo o Palmeiras tão mal quanto a torcida do Palmeiras tem visto. A torcida do Palmeiras a gente sabe que é muito exigente, mas acho que a gente tem que ir apegando alguns detalhes positivos, né? Por exemplo, o Lucas Evangelista, que o Hernan comentava antes, que é um jogador que pode melhorar bastante o meio-campo do Palmeiras, jogador muito técnico, e acho que pouco a pouco a gente vai vendo alguns detalhes, alguns indícios de que o Palmeiras vai construindo aí uma base para fazer uma boa campanha na Libertadores e em todas as competições, né? O Palmeiras é um time que esse ano acho que até começa a ter um elenco mais robusto, né? A gente vai olhando e vai vendo mais opções, inclusive para o Abel fazer esse tipo de mudança, fazer esse tipo de variantes táticas, né? Que é algo que não é o costume, não é algo que ele tenha feito tanto nos últimos anos. E falando sobre o que funcionou, o que é o mais importante, bola na casinha, a bola entrou, né, Hernan? Porque nos últimos jogos o Palmeiras passou 3 jogos sem fazer gols, que era uma questão, o Abel sempre falava, né? Falta eficiência, falta eficácia. Ontem marca o primeiro gol com o Estevão, ele até poderia ter feito um antes, ele teve uma chance ali na pequena área, a bola passa... Cabeceia, né? Assim, ele mira. Agora eu quero ver o Hernan ele mira ali, ó. aqui. Ensina o Estevão, vai, Hernan. Pá! E aí ele vai certinho, mas vai pra fora, né? Ele vai consciente, mas vai pra fora, né? Foi uma cabeçada... Como é que é agora que a câmera tem você? Assim que faz, entendi. Aqui, eu tô notando aqui, viu, Luiz? Você pega aí pra sua pelada. Eu tô com o caderninho anotando o que o Hernan tá falando aqui para pegar as dicas. Pelada em Barcelona, aí você vai se dar bem. Mas assim, ó, eu tô muito crítico hoje, eu tô muito chato com os haters. Atenção, haters, hoje vocês não terão paz comigo. Estão te enchendo muito o saco? Não, eu que quero encher o saco deles, porque é o seguinte... Você quer fazer a revanche? Porque o problema do Palmeiras era que o Palmeiras não fazia gol. Aí agora o problema do Palmeiras é porque o Palmeiras tomou gol e tomou susto e só fez a virada ou o resultado no último minuto. Os caras têm que decidir o que eles querem reclamar, entendeu? Porque assim, o Palmeiras ontem fez uma partida
em que buscou o resultado a todo momento. E aí você acaba de citar um exemplo, o Estevão perde um gol e depois ele se recupera e faz a jogada. O Evangelista pegou na entrada da área, o goleiro fez uma defesaça. Às vezes também tem um fator. O Everton fez uma defesa que ele pega em cima da linha. Então, assim, foi um jogo muito aberto e com várias chances para os dois lados. Eu não achei ruim, não. E é legal ver essa evolução do Palmeiras no sentido de finalizações e de fazer gols. Ficou numa seca de 3, 4 jogos e agora fez 3. E mesmo nas falhas defensivas, é verdade, deu espaço para o adversário, tudo isso é verdade. Mas foram 2 golaços também, né? De fora da área, não é um gol que você faz qualquer hora. Claro. Né? Vamos dar um mérito também para os adversários, porque, não é aquela bola que entra todo dia. Foram 2 baita golaços. Muito bem, agora já pensando aqui vamos ver a prancheta, então? Já que a gente estava destrinchando o jogo aqui do Palmeiras, tem o PVC com a prancheta contando como foi a atuação tática do time? Luísa, eu vou mostrar uma coisa aqui na prancheta, que embora seja até meio óbvia, foi perguntada pela imprensa peruana, então não custa nunca dizer o que está acontecendo, como é que joga o Palmeiras e como é que jogou aqui em Lima, na vitória por 3-2 apertada contra o Sporting Cristal. Bom, a gente sabe que ele chega na frente com 5, mas a pergunta da imprensa chilena foi a seguinte, da imprensa peruana foi a seguinte. Começou com 3 zagueiros e depois passou para ele de 4. Não é verdade. O que acontece com o Palmeiras é o seguinte, na construção defensiva ele colocou o Bruno Fux na função do Marcos Rocha. Então, historicamente, com o Abel, o lateral direito sempre é o construtor pela direita, com o Gustavo Gomes centralizado e o Murilo, ontem foi Michael, pela esquerda. Então, você faz saída de 3, parece um sistema de 3 zagueiros. E ele puxou o Emi Martínez para fazer um pivô defensivo, então eram 3 e mais 1. E isso liberava o Piquerez pela esquerda e o Lucas Evangelista como meia, que era um 6º homem de chegada na última linha ofensiva. Então ficava 3-1-1-5 na construção. Então ele mudou o sistema no segundo tempo? O Abel mesmo disse que não. Quando ele recuava o Bruno Fux como lateral direito, Gomes, Michael, Piquerez como lateral esquerdo. Então defende com linha de 4. Ataca com 3 zagueiros. É simples, mas muita gente não entende. Por isso que eu resolvi mostrar na prancheta. Agora a gente entendeu, então, PVC. Acho que todo mundo entendeu, então. Vamos ver como é que está a classificação do grupo do Palmeiras. Vitória importante, 3 pontos na conta aí na primeira rodada. E agora o Palmeiras, que faz parte do grupo G, está ali na primeira colocação junto com o Cerro Porteño. O Cerro está à frente, venceu o primeiro jogo contra o Bolívar por 4-2, então por isso tem a vantagem aí no saldo de gols. O Palmeiras aparece em segundo com a mesma pontuação após vencer o Sporting Cristal e depois aparece o próprio Sporting Cristal, que perdeu para o Palmeiras, e o Bolívar também. Então está aí esses confrontos desse primeiro grupo, desse grupo G aí da Libertadores. Palmeiras que tem como próximo adversário na Libertadores o Cerro Porteño. Agora, vamos ouvir o Abel Ferreira, então, falando